Você sabe que muita gente acha mesmo, de verdade, que a vida ela é uma vida tão difícil e tão confusa, que quando você olha para essa complexidade que é a vida, para essa dificuldade que é a vida, alguns filósofos nihilistas e pessimistas dão a ideia de que nada pode ser explicado. Não adianta tentar explicar as coisas, porque não dá. Porque a vida ela é complexa, e a vida, segundo alguns pessimistas exagerados, é um verdadeiro caos. Não dá para tentar ficar explicando. Você sabe que alguns cristãos, por conta de ter vergonhinha diante do mundo acadêmico, começa a se deixar namorar e seduzir por conta das filosofias nihilistas e pessimistas, porque eles não querem passar vergonhinha diante do mundo acadêmico. Então eles começam a fazer também um evangelho, uma pregação, uma reflexão que é mais ou menos pessimista e nihilista. Ou seja, esquece, Deus não está nem aí com você. E outra, Deus não vai se meter com você. E outra, Deus começa a tratar a relação com Deus de um jeito tão frio, tão terrível e tão distante, que a gente fala assim, eita, então ferrou. A conclusão que a gente tem, ao invés de glorificar em pé, às vezes a gente até glorifica em pé, de tão bonito que é o argumento, e tão beleza que é o argumento, mas a gente, no fundo do mundo, a gente está falando assim, lascou de vez. Porque existem dois polos e dois exageros. De um lado, uma turma que acha que Deus interfere em tudo, inclusive na hora que escolhe uma vaga de estacionamento para eu guardar meu carro lá no shopping. Deus preparou essa vaga. Oh, glória a Jesus. Jesus lá em cima assim, ó. Ai, meu Pai do céu. Eu sei que você perde, não tenho dúvida. Mas então, tem gente que acredita mesmo que Deus manda anjos para preparar uma vaga de estacionamento no carro, no shopping, ou essas coisas. Por conta dessas compreensões de Deus, da relação com Deus, por causa destas compreensões e dessa maneira de ter relação com Deus, a gente termina se frustrando. Muito. Primeiro, porque se não achar a vaga no negócio, já vai, não sei, um negócio assim do tipo, pô, Deus foi incompetente. Porque se ele não é capaz de arrumar uma vaga para que eu possa estacionar no shopping, eu vou achar que ele vai cuidar da minha vida, que é muito mais que uma vaga no estacionamento no shopping. Então, quando a gente vai sempre por conta desse extremo, alguns terminam indo para o outro extremo. E o caminho do meio é muito melhor no meio dessa caminhada toda. O Larry Crabb, que é o autor que nós vamos estar usando no estudo do livro de Ruth e da história de Noemi, para muitos ele é um cara que quase fica perto dos caras que falam assim, não, esse negócio de Deus aí, não sei o quê. E você vai perceber na hora das provocações quando a gente estiver estudando. Mas o Larry Crabb nada mais está fazendo do que trazendo reflexões bíblicas para trazer uma compreensão saudável entre a soberania de Deus e o meu sofrimento. A soberania de Deus e a minha angústia. A soberania de Deus e os meus sonhos despedaçados. É possível isso? Será que é possível a gente compreender, saber, olhar e observar isso? Será que a gente encontra isso na Bíblia? Será que a gente encontra esses estudos, essas compreensões na Bíblia? Então, o convite para você, nessa série que nós vamos estar fazendo nos nossos encontros de reflexão, é um convite bastante importante, muito importante, porque nós vamos estar estudando o livro de Ruth. Nós vamos estudar a história de Noemi. Nós vamos estudar isso juntos. Nós vamos construir a série juntos. Por que construir a série juntos? Porque não é só esse momento meu de reflexão aqui. Vocês, quando estão indo na sala e estão conversando sobre as coisas que nós vamos estar produzindo ou provocando vocês a conversarem, vocês também vão estar agregando para que no final, sempre que a gente der a amarrada final, a gente vai construindo a lição que a gente vai guardar no nosso coração e a gente crê que o Espírito de Deus vai nos conduzir em todos os sentidos. Então, preparando o cenário para que a gente possa estar conversando na sala, a primeira coisa que eu gostaria que você colocasse na sua mente, se quiser anotar, anote. Deus quer abençoar você, Deus quer me abençoar, Deus quer nos abençoar. Você acreditando ou não, é isso. Tá bom? É isso. Deus quer nos abençoar. O fato de você acreditar ou não, eu acho bacana, eu respeito.
Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que têm bons motivos para não acreditar nisso. Eu conheço muitas pessoas, e é preciso respeito por essas pessoas, porque é tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta dor, que é preciso tomar muito cuidado, muito respeito. Não existem respostas fáceis. Deus quer nos abençoar, mas há muitas pessoas que têm bons motivos para não acreditar nisso. Alguns de vocês eu conheço há alguns anos. Algumas dessas pessoas estão aqui hoje. Dá para duvidar disso. Dá para duvidar disso. Mas, insisto e afirmo, Deus quer nos abençoar e tem prazer nisso. Deus tem prazer em nos abençoar. Já vi um pai, quando chega com a criança, que ele leva para os doces assim, aquela criancinha de 4 anos, e chega assim, no meio do negócio, é Páscoa, está chegando, aquele monte de chocolate, monte de doce, monte de coisa. Aí você pega uma criancinha de 4 anos e coloca ela na frente daquele monte de coisa, de chocolate, de doce, de bala. Hoje mesmo eu estava olhando uma criancinha num lugar onde eu fui, tinha tanta bala, tinha tanto doce. E aí eu olhei aquela menininha de 4 anos. Aquela menina ficou arrebatada. Ela estava no mundo, ela foi para o céu, ela foi arrebatada ao 8º céu. Eu vi aquela menininha, e o legal foi o seguinte, eu vi a mãe vendo a menina. Eu fiquei prestando atenção na minha mãe, tendo prazer de ver a menina, sentindo prazer de falar, cheguei no céu. Quem tem filho pequeno sabe disso. Principalmente quando você dá um bom chocolate para ele, um bom sorvete. Quando são novinhos ou novinhas, você imagina que maravilha que fica o rostinho desses bichinhos com esses docinhos e com esses chocolates. Lambuzados, com coisas gostosas. Que delícia. Depois a gente cresce e fica besta. Mas como é gostoso observar isso. E do mesmo jeito que um pai tem prazer quando um filho está abrindo o pacote do presente que ele deu, uma mãe está olhando e tendo alegria em ver a filha abrindo a foita, o presente de Natal. Aquele prazer que um pai tem, saiba disso, Deus tem prazer e alegria em nos abençoar. E mais, Ele tem prazer e alegria quando a gente está curtindo o presente e a bênção que Ele nos deu. Essa é uma afirmação importante para tudo que nós vamos começar a falar. Aliás, não esqueça disso, porque o bicho vai ficar tão feio daqui para frente, que é bom lembrar que eu já falei isso. Tá certo? Então, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém. Certo? Amém, mas a vida vai dizer não. E nós vamos terminar acreditando nisso. Aí não é amém, é amém não. Não amém. Né? Não amém. Certo? 2. O prazer mais profundo que somos capazes de experimentar é um encontro com Deus. Aí você fala assim, quero a minha parte em dólar. Quero a minha parte em... Como é que é? O maior prazer profundo que a gente pode ter, o quê? Um encontro com Deus? É legal ter um encontro com Deus, mas é o mais profundo? Veja que só o fato de você não acreditar nisso e ter dificuldades de olhar para isso como se fosse algo pequeno, já mostra o quanto a gente está absolutamente equivocado nessa caminhada da vida. Uma outra coisa importante é o Espírito Santo, e agora já começa a complicar um pouco. O Espírito Santo desperta em nós esse anseio por ter esse encontro com Deus, por ter esses encontros com Deus, por acompanhar Deus, por conhecer Deus de verdade. O Espírito Santo, ele desperta em nós esse anseio, ele usa a dor e ele usa a destruição dos nossos sonhos para nos ajudar a começar a sonhar um sonho mais elevado. Falei que ia piorar. E tem mais, é que nem aqueles programas lá de venda de faca do Polishop. E tem mais. Sabe por quê? Porque Deus não está contente com a adoração razoável, que depende de uma vida agradável. Você veja que rimou, né? Deus não está contente com a adoração razoável,
que depende de uma adoração agradável. Se tudo vai bem, é mole adorar a Deus. Mole. Tudo bem, tudo numa boa, tudo sossegado, não falta nada, tudo tranquilo. Isso aí qualquer mané gospel faz. Quando tudo vai bem, é mole adorar a Deus, confiar em Deus, ser fiel a Deus, servir a Deus. Mole, mole, mole. Aí você vai aprender que Deus ele vai ficar muito contente. Mas muito contente quando a gente aprender que Ele nos abençoa. Ele nos abençoa não porque somos bons. Deus não abençoa a mim e a você. Eu acho que essa é uma notícia razoável para quem tem uma noção razoável de si mesmo e de si mesma. Deus não abençoa você porque você é bom. Alguns estão dizendo aí, ufa, você tem chance, certo? Seu ruinzinho, sua ruinzinha. Tá certo? Deus não nos abençoa porque somos bons. Deus nos abençoa porque Ele é sempre bom. Isso é uma coisa importante. Ficou contente? Ele fica mais contente ainda quando você entende, de uma vez por todas, e enfia nessa sua cabeça gospel, que Ele não vai abençoar você porque você é bom. Ele abençoa você porque Ele é bom e sempre muito bom. Uma outra coisa importante que Ele fica contente, pensa Deus contentinho, muito contentinho, ou contentão, como você queira dizer, quando ele percebe que a gente aprendeu que Ele nos abençoa, não porque merecemos ser abençoados. É aquela maldição da meritocracia. Deus fica muito contente quando a gente aprende que Ele nos abençoa, não porque a gente merece ser abençoado. Que é exatamente o inverso, a gente não merece, não. Hoje em dia fica aquele cara, não, precisamos ser... Eu tomo um cuidado com essa oração. Não peça para Deus restituir aquilo que é seu. Como assim, pastor? No duro, o que é seu? A condenação, o salário do pecado é a morte. Então, restituir o que é seu, não peça isso, por favor. Pastor, estava pensando no meu marido, na minha namorada, no meu noivo, na minha noiva. Estava pensando na minha casa, que eu perdi, que era legal. Não, estou falando um negócio mais sério. Não peça isso. Vai que um anjo ouve errado. Aí vai restituir a fulminação, ou seja, fulminado. Senhor, restitui, ô glória. Aí sai um pozinho preto assim. Bobagem isso aí. Deus não abençoa a mim e não abençoa você porque nós merecemos ser abençoados. Mas é porque é da natureza dele abençoar. Não é uma questão de mérito, é uma questão de natureza. Deus abençoa. Deus o tempo todo põe os anjos para cantar, olhando para mim e para você, aquele hino celestial maravilhoso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus fica contentinho ou contentão comigo ou com você, quando a gente enfia na cabeça gospel, de uma vez por todas, que Ele nos abençoa, não por quem somos, mas por quem Ele é. E Ele nos abençoa não porque Ele deve alguma coisa para a gente, porque Ele não deve nada para a gente. Devedores somos nós. Então, na verdade, Ele, sabendo da nossa dívida, falou o seguinte, quer saber, vou te perdoar, porque senão você está lascado. Fica nessa de querer resolver os teus pesos, fica nessa de querer pagar a conta de todas as bobagens que você fez e ainda vai fazer. Bobagem sua. Não dá para viver com esse peso. Não dá para viver com essa conta. Não dá para viver com essa dívida. Esquece essa porcaria. Deus abençoa você. Não por quem você é, tão devedor e tão miserável, mas por quem Ele é, tão perdoador e tão maravilhoso. Fiz isso na sua cabeça gospel. E aí a gente aprende
Jesus, em Lucas 18, 17, dizendo o seguinte: tem que ser criancinha. Seja como criança, porque se não for como criança, não vê o reino de Deus. E uma das coisas extraordinárias, quando a gente olha para isso, sabe o que quer dizer? Seja uma criancinha, dependa total e geral. Criancinha pequenininha, se deixar, morre. Gato já resolve tudo, não é? Gato já sai resolvendo a vida toda depois que nasce. Criança come areia com cocô de gato. Cedinho, se for muito bebezinho. Tem que ficar em cima. Tem que ficar cuidando. Você sabe disso. Bebezinho, criancinha, menorzinho. Seja criancinha. Dependa total. Dependa geral. O reino de Deus é para gente assim. Seja criancinha. Admita que você precisa de cuidados. Seja criancinha. Admita que sozinho você não consegue. Sozinha você não consegue. Somente como crianças é que nós exorcizaremos o nosso egocentrismo repugnante. Porque como criancinha, tá lógico, que a criancinha não está muito preocupada com esses negócios de orgulho, de ter orgulho. Ela quer. Ela precisa de ajuda, precisa de um adulto. Claro que a gente sabe que tem muita criancinha, e todos nós somos assim, ser humano já é malandro desde o berço. E tem muita criancinha que desde o berço já manda nos pais. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que tem um tom e uma coisa extraordinária que ainda é da profunda dependência. Profunda dependência. Seja criancinha. Admita a sua impotência. Como criancinha, quebrante-se por não saber conseguir e não poder conseguir. Admita esse vazio existencial, essencial, constante, pleno e total que existe dentro de você. Porque é admitindo o vazio que a gente começa a ver Deus enchê-lo. Isso tudo é preparando o cenário para a história de Ruth e da sogra dela. Aí a gente aprende uma coisa, que nós somos pessoas imperfeitas, no mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos. Sabia disso? Mas como é que é o mundo, pastor? O mundo é assim, minha filha. O mundo é assim, meu filho. Somos pessoas imperfeitas. Em um mundo imperfeito. Com relacionamentos imperfeitos. Ou seja, tem tudo para dar ruim. Tem tudo para dar ruim. Porque nós somos assim. Somos seres assim. E quando a gente é assim, a gente começa a ter uma lógica que ela pode ser mais exposta ou não. E existe uma lógica que é chamada lógica da queda. Que a gente começa a acreditar desde pequeno numa coisa. A gente acredita assim, ó. Não confie em ninguém. Com mais de 30 anos. Não confie em ninguém. E você viverá. Não confie em ninguém. Essa é a lógica da queda. Não confie em ninguém, que aí você vai viver. Outra parte da lógica da queda, sabe qual é? A fim de fazer a vida dar certo, confie apenas em você. Confie só em você. E naquilo que você pode controlar. Você quer que a vida dê certo? Confie só em você. E confie só naquilo que você pode fazer e pode controlar. Nossa, mas isso não é legal, pastor? Não é não. Não é não. Isso aí você viu em prateleira de autoajuda. E você ouviu isso aí em pregação gospel de autoajuda. Isso é lógica da queda. Do gramulhão. Do tinhoso, do capiroto, dele, o inominável. Lógica da queda. E sabe qual é a outra, que parece bem inteligente, mas não é? Não admita que ninguém, nem Deus, fique indiferente diante da destruição dos seus sonhos. Vou repetir. Não admita que ninguém, nem Deus, fique indiferente diante das destruições dos seus sonhos.
parece misturado com uma maneira bacana de legítima defesa, não é? Essas coisas são as mais perigosas. Algumas. Existem esperanças e existem esperanças. Existem esperanças e existem esperanças. E o Larry Crabb, nesse livro que já está esgotado, eu sempre trago livro esgotado aqui para vocês. Esse livro que está esgotado, ele fala umas coisas extraordinárias sobre essa coisa da esperança, e aí eu quero só ver aqui, depois a gente falar do Getsemane e vamos sair daqui. Olha só, existe uma lição central, fundamental, que diz assim, e ele fala assim. Olha que perguntinha para você e para mim começar a pensar para o resto da vida. Como confiar num Deus que, por vezes, nos decepciona, que parece caprichoso e que não faz por nós o que bons amigos fariam se pudesse. A gente tem amigo que são poucos. Na vida você vai aprender que são poucos, que faria qualquer coisa por você se pudesse. Mas quem disse que você tem que ter alguém que faça qualquer coisa por você, ou o que possa ser feito? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Mas aí tem a lição central que ele apresenta. E ouça bem isso. Os sonhos despedaçados abrem a porta para sonhos melhores, aos quais não damos o devido valor até que os outros sonhos aos quais damos valor indevido sejam destruídos. Acabam com as falsas expectativas, como a ideia de uma vida cristã vitoriosa, sem qualquer luta ou fracasso real. Acaba com essa ideia besta que a gente às vezes enfia na cabeça e alimenta e acha que é de Deus, na nossa cabeça gospel. Por isso que é uma bênção alguns sonhos serem destruídos, porque acaba com essa ideia maldita. Ai, ai, ai. Nos ajudam a descobrir nossa verdadeira esperança. Precisamos da ajuda dos sonhos despedaçados para nos pôr em contato com aquilo que mais ansiamos, para criar um anseio perceptível por sonhos melhores e viver em função dos sonhos melhores e do que eles geram, e essa sensação nova, desconhecida, que, com o tempo, de repente a gente vai reconhecer com uma alegria que a gente nem imaginava que podia ter depois de tudo que aconteceu com os sonhos que foram destruídos. O que eu estou afirmando aqui? Estou afirmando para você uma coisa que a Bíblia afirma. Graças a Deus, porque a gente se desilude. Graças a Deus. O Claudinho gosta de falar isso. Nossa, pastor, eu me desiludi. Graças a Deus. Você vai querer passar o resto da vida iludida? Nossa, então a desilusão é uma bênção? Sim. Os sonhos despedaçados podem afastar a gente de uma ilusão, onde a gente alimenta expectativas por todo o tempo na nossa existência. Nem tudo que a gente pede, por mais nobre que seja, vou repetir, nem tudo que a gente pede, por mais nobre que seja, é alguma coisa que vai nos fazer bem. Jesus Cristo, na quinta-feira, quando ele foi ser preso, ele foi para um lugar onde ele sempre ia, que era o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar chamado Getsemane. E lá ele, quando chegou, Jesus chegou, foi com os 3 dos camaradas dele, que são os apóstolos, estavam juntos lá, cansados, tristes com tudo que ele tinha dito na hora do jantar, da ceia. Chegaram lá. Quando chegaram lá, ficaram os 3. Aí Jesus virou e falou assim: vigiai e orai, para quê? Vocês não entrem e caiam em tentação. Aí Jesus foi lá e orou uma vez, pedindo para o Senhor o quê? Senhor, por favor, afasta de mim esse cálice. Não é nobre pedir para não morrer?
Eu acho que é. Você fazer, Senhor, eu queria agora fazer um pedido para o Senhor. Você não leve a mal, talvez seja uma coisa que vale ofender. Eu não queria morrer. Então, Jesus fez isso. Existe sonho mais nobre do que pedir para não morrer? Alguém acha que tem. Por isso que mostra o quanto a gente está ruim das ideias. Porque um sonho nobre é pedir para não morrer. Jesus foi lá para pedir para não morrer. E Deus ouviu, claro. Você vai acabar com essa brincadeira agora. Os soldados estão chegando aí. Eu vou mandar só um anjo dar aí uma cacetada. Já vai acabar com tudo. Está respondido, meu filho. Foi assim que Deus fez? Fez não. Falou nada, não. Voltou e encontrou os caras dormindo. Falou assim, ei, vocês não oram comigo? Já orai, porque eu não entrei em tentação. Voltou lá, orou de novo, pediu para o Senhor de novo a segunda vez, fez pela terceira vez. E isso é um negócio impressionante, porque esse lugar, esse monte, é o mesmo monte onde ele será preso, onde ele derrama um suor e a suor de tanto desespero, de dor e sofrimento. A Bíblia diz que ele sentiu um sofrimento e uma dor e uma tristeza, uma tristeza de morte, diz as Escrituras. Já passou por situações onde o seu sofrimento foi tão grande que você começou a transpirar sangue? Pois é, Jesus passou. E depois que ele fez tudo isso daí, ele dizia o seguinte, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja a sua. E Deus respondeu ou não? Não. Aí tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nesse mesmo monte, é um monte onde ele foi preso, mas é um monte onde ele vai aparecer para poder ir para o céu embora, quando ele deixa os discípulos. Mas segundo a profecia de Zacarias, será exatamente nesse monte onde ele vai voltar e pisar, e o monte vai se fender quando ele voltar, em poder e grande glória. Então é o mesmo monte em 3 situações, certo? Mas o que é interessante, que o Larry Crabb fala de uma maneira tão bonita, é que Deus, na hora que vê ele sofrendo do jeito que ele estava ali, seu filho, quando o filho da gente está chorando, a gente sai da cama e vai direto para ver o que está acontecendo. Quando o filho da gente ou a filha da gente está chorando, a gente vai... Deus também. Meu filho está chorando. Meu filho está chorando. E o Larry fala de uma coisa tão bonita, tão simples, mas tão linda. O Larry diz assim, de que ele acha que era o anjo Gabriel. Eu também acho que foi o anjo Gabriel. A Bíblia não disse que era o anjo Gabriel, mas eu acho que foi o anjo Gabriel. O Larry também acha. Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre achei que era o Gabriel. Mas aí, quando eu li que o Larry também achava, eu fiquei tão contente, porque é mais um para você achar que era o Gabriel. Mesmo que a Bíblia não diga que era o Gabriel, eu acho que era o Gabriel. Aí, ele diz assim, imagina, Gabriel, vem cá. Eu te mandei há um tempo atrás para dizer que meu filho ia nascer. Só que agora, meu filho está chorando. Vai lá confortar ele. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor chegou para confortar Jesus. Não fica com esse negócio de Gabriel ou não Gabriel, isso é bobagem para você, que é muito calvinista, teólogo, bobo. Deixa isso para lá. O fato é que a Bíblia diz que tinha um anjo. E o anjo foi lá e confortou e consolou Jesus. A Bíblia não diz o que o anjo falou. Mas eu fico pensando o que ele podia ter dito. A Bíblia não diz o que o anjo falou. Mas eu fico pensando, o que o anjo deve ter dito para confortar Jesus, Jesus se levantar e enfrentar o que enfrentou? Eu tenho uma sugestão, que é igual o Larry também tem, eu fiquei tão feliz. Jesus, você sabe onde você está. Só vim aqui lembrar uma coisa que você já sabe, que é o anjo já falando. Esse lugar que você está sofrendo agora com a traição e o beijo de Judas, é o mesmo lugar que você vai ficar depois da ressurreição, quando você subir para encontrar com seu pai. Segura a ponta. Vai passar. E é esse mesmo lugar, você também sabe, porque foi você também que inspirou o profeta Zacarias, que quando você voltar para consumir o reino, onde todos vão se dobrar e dobrar os joelhos diante de você, será nesse mesmo monte, nesse mesmo lugar onde você hoje só chora, sofre do jeito que você está sofrendo. Isso vai passar. Isso vai passar. O sonho nobre de permanecer vivo
será despedaçado, porque tem um sonho muito mais nobre do que esse, que é você ressuscitado e voltar com poder e grande glória quando tudo for consumado. Força, Jesus. Vai que é tua, Jesusão. Lógico que essa parte aí... Aí Jesus levanta e enfrenta tudo que enfrentou. E aí Jesus, quando está indo embora, depois de falar com seus discípulos, começa a se levantar. E ele diz, vocês vão receber poder. Poder para quê? Poder para poder vencer quando suas esperanças, meia boca, acabarem e forem despedaçadas. Poder para que vocês nunca percam a esperança. Vigiai e orai, para que não caiam na tentação de perder a esperança, de que nós estamos indo para um lugar. Vivemos em um mundo imperfeito, somos pessoas imperfeitas num mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos, mas Jesus já começou a virar o jogo e está nos levando para um lugar onde seremos pessoas perfeitas, em um mundo perfeito, com relacionamentos perfeitos. E Jesus nos lembra de que não só estamos indo para lá, e essa é a nossa esperança que nós não podemos perder. Por isso que nós temos que vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação de jamais esquecer que um dia virá o céu. E a consumação de tudo isso. Aí vem alguém e diz assim, mas eu não vou ficar pensando no céu, a vida tem que ser assim. E isso, a vida que tem a ser aqui e assim, tem a ver com o seguinte, eu estou andando nesse mundo junto com Deus. Deus decidiu trazer de volta o universo para casa. E seja lá qual for o sonho despedaçado, jamais será despedaçado o fato de que eu estou com Deus trazendo o universo para casa. Jamais. Jamais. E outra coisa, nunca perca a esperança. Porque nós vamos para um lugar onde seremos pessoas perfeitas. Num lugar perfeito. Com relacionamentos perfeitos. Onde o pecado não entrará mais. Onde a dor não entrará mais. E onde toda lágrima será enxugada pelo nosso próprio Senhor Jesus. Amém? A maioria de nós aqui, alguns mais profundamente, outros menos, tem aí elencado alguns sonhos despedaçados. E a gente pelo menos conhece alguém que tem aí, vamos dizer assim, num grau maior ou menor, sonhos despedaçados. E como é importante a gente voltar para as Escrituras Sagradas, não para as ideias que às vezes a gente tem sobre as Escrituras Sagradas, mas as Escrituras Sagradas, e estudando a Bíblia, vendo esse negócio meio feijão com arroz que ela traz para a gente, que no fundo faz a gente dar uma limpada na poeira de algumas coisas que ficaram lá atrás, que são boas, que a gente pode resgatar, sim, Senhor. E como é fundamental, numa hora dessa, a gente perceber que existe um Deus aprontão. Que existe um Deus que, por pior que seja o seu momento, ele tem a mania de pairar sobre caos. Existe um Deus que choca o caos. Pode ser sem forma. Pode ser vazio. Não tem mais estética, ou pior, a estética é a estética do caos na sua vida. É tão vazio que até dói de tão vazio que é. Falta conteúdo. Mas existe um Deus que apronta. E como é bom você vir aqui hoje para ouvir de outras bocas, de outras conversas. Enquanto a gente bateu papo e ouviu tudo aqui, Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte: por pior que seja a situação, Deus está aprontando alguma coisa. Ele está aprontando uma coisinha básica, muito simples. Ele está trazendo de volta o universo para casa. Coisa básica.
por meio de Jesus Cristo. E eu e você temos o privilégio de poder participar disso hoje. Essa é a primeira coisa que não pode sair de sua cabeça, em meio a qualquer que seja, e mais caótica que seja a sua situação, e por mais caótica que você tenha no seu olhar de mundo, de vida e do mundo, Deus está trazendo o universo de volta. Por incrível que pareça, Ele está trazendo o universo de volta para casa. E eu não preciso esperar aquele dia quando tudo vai se consumar. Percebe? Um dia nós chegaremos num lugar onde nós seremos pessoas perfeitas. Um dia, não agora, nós chegaremos num lugar onde o mundo será um mundo perfeito. Um dia, não agora, nós chegaremos num lugar onde os relacionamentos serão relacionamentos perfeitos. Não perca a esperança. Orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação de perder essa esperança. Um dia o reino vai se consumar. Um dia a glória do Senhor encherá toda a terra. E assim como as águas cobrem o mar, assim será. Um dia a justiça correrá como o rio caudaloso pelo mundo. E a justiça será feita sem que ninguém fique de fora. É verdade que isso aí ainda está lá na frente, num dia, certo? Só que você fala assim, mas é muito difícil a gente ficar só esperando lá no céu, ou quando as coisas forem se consumar. Não, não é difícil não, nunca perca essa esperança. Diz a Bíblia que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Isso aqui está passando, isso aqui vai passar. E existe uma esperança maior do que qualquer outra esperança, que vai se concretizar. Orem e vigiem para que vocês não caiam na tentação de perder essa esperança. Só que essa esperança faz com que você viva o aqui e agora com uma convicção. Qual é a convicção? O Deus que vai terminar tudo consumando perfeitamente lá no fim, é o Deus que chama você hoje para ficar junto dele enquanto ele traz de volta o universo para casa. Percebe? Hoje você é chamado para isso. Hoje você é chamada para isso. E quanto mais experiência você tem com dor, você aprende uma coisa que é fundamental para a gente poder trazer de volta o universo para casa. Para poder confortar quem precisa de conforto, consolar quem precisa de consolo e ajudar quem está no caos. Por quê? Porque você crê no Deus que está acima do caos, dando forma e dando conteúdo. Então eu queria agora que nós orássemos nesse instante. Você tem uma música que você colocou no final da minha fala hoje, enquanto eles saíam, que é da Ocean. Por favor, feche seus olhos. Você ganhou um papel que eu quero que você leia em casa sozinho e sozinha quando você for. Escolhe um dia bem legal, onde você vai ficar quietinho e quietinha, lembrando do que aconteceu aqui hoje. Eu quero que você ore em casa. Eu vou lhe dizer, eu oro por você. Não conheço todos vocês, mas oro por vocês. E eu me preparo com o meu coração, que é um coração voltado para que vocês sejam abençoados e abençoadas. E eu fico pedindo a Deus que Deus use esses encontros para que Deus faça de você a pessoa que Ele quer tanto que você seja. E para que você seja usado e usada por Deus. De uma forma tão especial, tão bonita, tão bacana, que você perceba que vai chegar uma hora de tanta maturidade que você vai falar assim, não sei se eu vou conseguir um outro sonho igual ao que foi despedaçado. Mas eu sei que eu faço parte de um sonho muito maior. Algo muito maior. Algo muito maior. E isso é maravilhoso. É isso que faz com que de vez em quando eu andando no carro, com tantas angústias, não sei se você sabe, mas eu sou um cara angustiado. Eu tenho coisas que ainda não foram resolvidas em mim. Mas essa semana eu tive duas situações interessantes. Quando meu coração estava tão apertado com coisas que ainda não estavam acertadas. Eu comecei a pensar nisso aqui que eu ia falar para vocês. Eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha preparado para vocês. E de repente parece que alguém
que já estava no carro se fez tão presente. E eu comecei a chorar. A impressão que eu tinha é que o meu coração estava flutuando. Eu cheguei onde tinha que chegar e nada tinha sido resolvido. Mas eu tinha sido visitado por alguém, que é o que eu mais quero para você também. Nessa jornada, minha filha, vai amanhecer, mas vai doer. Vai amanhecer, mas vai demorar. Vai amanhecer, mas não tem regras. Mas uma coisa vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Alguns dos seus sonhos mais preciosos serão despedaçados. E você se sentirá tentada a perder a esperança. Vou lhe parecer insensível, ou, pior ainda, fraco, indiferente à sua dor. Você ficará imaginando, se não posso fazer coisa alguma, ou se simplesmente eu não quero ajudar você. Ao lutar com esperanças frustradas, você falhará. Como fez o meu servo Pedro. Sentir-se-á desanimado, desanimada consigo mesmo, consigo mesma, a ponto de se odiar. E parecerá que eu me afastei de você. Parecerá que eu me recuso a agir. Quando tudo isso acontecer, minhas palavras para você serão as seguintes: não perca a esperança. Um plano está se desdobrando. Algo que você não pode enxergar claramente. Se você pudesse ver esse plano como eu, ainda assim sofreria, mas não perderia a esperança. Mas no meio do pior sofrimento, continuará fiel a mim e de bom grado. Posso lhe garantir o poder de me agradar, mas não o poder de ter prazer. Porém, ao me agradar, você descobrirá uma grande alegria. Nas partes mais profundas de sua alma, mais do que qualquer outra coisa, você anseia por ser uma parte do meu plano. Fazer meu reino avançar, me conhecer, me agradar, me desfrutar. Eu vou satisfazer esse anseio. Apesar de tudo que pode acontecer na sua vida, você tem o poder de me representar. Essa é a esperança que eu dou a você nesse mundo. Não perca. Não perca. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Deus é um aprontão. Alguma coisa está acontecendo. E eu, sem entender direito, na maioria das vezes, faço parte disso. Faço. Eu tenho certeza que faço. E você também pode ter essa certeza. Deus abençoe vocês. Um beijo.